Faltam 5 meses, para as eleições e nessa quarta-feira encerra o prazo para o eleitor regularizar a situação cadastral junto à Justiça Eleitoral. É sobre isso que a gente vai conversar com o nosso querido Paulo César. Uma data importante, né, PC? Embora a gente sabe tratada com irrelevância por muitos brasileiros. Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Marta, para você, para quem está com a gente. Infelizmente, boa parte ou uma parcela grande da população ainda trata a política, o processo eleitoral, o direito ao voto com muita irrelevância. E talvez aí esteja o equívoco de muitas dessas pessoas achando que eles não têm compromisso ou responsabilidade. A gente tem percebido um movimento grande em todo o Brasil de imigrantes de um estado para o outro, seja para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Santa Catarina. E com isso a gente observa também um crescimento de pessoas que não participam do processo eleitoral, muitas vezes não emitem o título eleitoral dentro do prazo previsto, que para alguns é exatamente até a próxima quarta-feira, dia 6 de maio, e naturalmente outros também não transferem o colégio eleitoral para participar do processo político no estado que escolhem para viver. Mas são essas pessoas que utilizam saúde, educação, vias e rodovias, infraestrutura e todos os serviços que o Estado oferece. Mas por que utilizar sem poder ou sem querer participar? Muitas vezes, essas mesmas pessoas são aquelas que reclamam do poder público, do Estado, da União, mas naturalmente têm dificuldade de se fazer parte de um processo político como exatamente o principal ator desse processo todo. E aí, quando não assinam essa procuração aos políticos para que os representem, na realidade eles abrem precedente para uma terceirização, possibilitando com aqueles que participam do processo eleitoral, indo lá no dia 4 de outubro votando, possam escolher por eles e definir o futuro de mais de 220 milhões de pessoas. E aí eu te pergunto muitas vezes, será que são as pessoas adultas, os mais velhos, os idosos? Pois é. Um levantamento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aponta que hoje, nessas eleições de 2026, a participação de idosos pode ser muito superior à que tivemos em 2010. Pelo menos 23% do eleitorado tem mais de 60 anos. E o mais incrível é que depois dos 70 anos eles não precisam mais votar, mas participam para escolher um Brasil melhor para as gerações futuras. E aí, quando a gente busca um contraponto com 2010, eram cerca de 15%, ou seja, um crescimento considerável, passando aos mais de 23% em 2026. Agora, os jovens têm sido distantes da política e cada eleição que chega, eles são menores em números. Para se ter uma ideia, lá em 2010, beirava a casa de 18%. Hoje, chegam a 12%, demonstrando desinteresse. Desinteresse por um futuro que é deles e que eles farão parte dessa construção ou reconstrução de um país. Mas é mais fácil ficar em casa reclamando do que participar do processo eleitoral, do que analisar, do que pesquisar, do que estudar os pré-candidatos que se põem à disposição de participar das eleições de 2026 e que ficarão 4 ou 8 anos representando o povo e muitas vezes nem mesmo defendendo projetos que realmente impactem positivamente na vida da população. Esse é o cenário, esse é o recorte que a gente tem no Brasil e também em Santa Catarina, Marta.